Pode chegar, fique à vontade. Hoje é dia de nós conhecermos um pouco mais da história de uma nova apresentadora que está fazendo muito sucesso aqui em Ponta Grossa. E apesar da pouca idade e do pouco tempo de televisão, ela tem mostrado que pode ser uma das maiores comunicadoras do nosso estado. Conheça mais da história da Manu Rock. Com apenas 23 anos de idade, Manuela Rock, ou simplesmente Manu, está fazendo sucesso como repórter e apresentadora, sendo destaque na tela da Rede Massa SBT. A atuação da jovem comunicadora nas duas funções reforça sua versatilidade profissional, tornando a jornalista uma das maiores apresentadoras da região. Hoje, ela é a nossa convidada para um café da tarde repleto de brincadeiras e boas histórias para compartilhar. E olha só, a nossa convidada mais do que especial já está aqui com a gente, Manu! Oi, gente! Bem-vinda! Que prazer te conhecer pessoalmente. É um prazer mesmo, amiga. Eu fiquei tão feliz quando você me mandou mensagem, eu me senti lisonjeada. Acho que é uma verdadeira honra poder conversar com você aqui hoje. Ai, que legal! E você está à frente do Destaque, né? Que é um programa de muito sucesso há muitos anos aqui em Ponta Grossa e que foi passado o bastão de uma grande comunicadora. É verdade. O que você está sentindo dessa responsabilidade de assumir o Destaque? Olha, é bem isso que você falou, é uma responsabilidade, porque ao mesmo tempo que você tem que criar a sua própria identidade, também é um trabalho de honrar o legado de quem veio antes da gente. Então, antes de mim, a gente teve muito obrigada. Obrigado. Se que é bom, já chega a comida junto com a conversa. Então, voltando ao que eu tava falando. Antes de mim, a gente teve a Gisele Alonso, a Carla Yarin também realizou alguns trabalhos no Destaque, a Pri Koteski, que é o grande rosto do Destaque, que fez o nosso Destaque ser o que é, e com certeza todas elas para mim são grandes inspirações. Eu digo que a Pri mais ainda do que tudo, porque a Pri é uma inspiração não só profissional, ela é uma inspiração pessoal também. Eu, quando pequena, já assisti o Destaque, antes mesmo de decidir que queria fazer jornalismo, antes mesmo de sonhar com televisão, e eu já observava na Pri uma pessoa fantástica. Então, ter a oportunidade de conhecer ela como profissional e como pessoa foi algo assim que me transformou. E eu aprendi muito com a Pri a questão da gente se cercar de pessoas que impulsionam o nosso balão. É uma frase que ela diz para todo mundo e é muito importante, porque quando a gente está rodeado de pessoas que a gente ama, que a gente quer bem e que querem o mesmo para nós, faz com que a gente cresça muito mais do que a gente está num ambiente em que a gente reconhece que as pessoas não torcem ali pelo teu sucesso. Então, o meu trabalho não é só fazer com que eu construa a minha forma de apresentar o Destaque, mas também honrar muito do que eu aprendi com a Pri nesses 2 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, sabe, amiga? A Pri foi uma das melhores pessoas que eu já conheci do meio, uma pessoa que eu tenho profunda admiração. E o programa é maravilhoso, tem receitas, tem muita coisa legal, né? Mas além disso, você também é repórter. Verdade. E esse é o teu primeiro emprego, né? Imagina que honra você já trabalhar na Rede Massa, né? No SBT, já no primeiro emprego. E como que você concilia ser apresentadora e repórter ao mesmo tempo? Olha, eu brinco que é um trabalho de você virar uma chave na cabeça, amigo, porque assim, são 2 funções completamente diferentes. Se você para pra pensar, a forma como você se porta dentro do estúdio, a forma como você se porta dentro da rua e a forma como você vai passar informação em cada um desses locais é totalmente diferente de uma forma ou de outra. Então eu começo o dia com o modo apresentadora. Você tem que estar ali pensando, beleza, agora é o momento de você montar o espelho do programa. Você tem que redigir tudo aquilo pensando na forma que você vai falar. Então eu já deixo escrito lá o meu tradicional oi, oi, gente, eu deixo escrito lá, porque vai que na hora daquele gelo na barriga você trava. Você tem ali o teu apoio, todo o TP descendo o textinho ali, então você sabe o que você tem que fazer. Passou isso, meu Deus do céu, virou a chave na cabeça. Aí você volta à posição de repórter, porque você tem que estar ali focado em comunicar aquela informação. Outra coisa interessante, o trabalho de você aprender a se movimentar na hora certa.
porque isso foi um dos meus maiores desafios quando eu comecei a apresentar o destaque. A gente treina, enquanto repórteres, a dar informação dentro do quadradinho. Então, você está ali centralizado, parado, com o microfone na mão e sem se mexer. 90% do tempo, quando a gente não tem a oportunidade de explorar o espaço. Então, você tem que estar ali, focado. No estúdio, você tem que estar em movimento, andando o tempo inteiro. E o quão difícil que é você andar e falar ao mesmo tempo. Isso foi uma das partes mais desafiadoras para mim agora desse processo de aprender a apresentar, porque é muito diferente da rua. Só que é uma paixão mútua. Eu gosto muito de fazer os dois e eu gosto muito de aprender a fazer os dois. É isso que eu penso, assim, o destaque para mim ele é uma escola. Então eu tô aprendendo todo dia, vendo formas diferentes de apresentar todo dia. Isso é a mesma coisa que eu fiz lá em 2023, em setembro, quando eu entrei na Rede Massa como repórter. Então a gente tem que ter essa mentalidade sempre de constante aprendizado. Nunca pode querer parar e descansar, porque a partir do momento que você para e descansa, você começa a ficar estagnado e você vai perdendo a borboleta no estômago daquilo que você gosta de fazer. E eu acho que o segredo, a paixão que a gente tem pelo jornalismo é muito isso. É a borboleta no estômago, aquele nervoso, aquela tensão antes de fazer uma entrevista, antes de escrever uma reportagem, antes de conhecer uma pessoa diferente, porque a partir da hora que você perde isso, é porque o teu amor pela profissão tá indo embora e isso já não é mais saudável. E é aí que entra a minha gratidão de poder fazer os dois, porque independente de onde eu tô, estúdio ou rua, a borboleta no estômago tá sempre comigo, sabe? Qual que você gosta mais? Rua ou estúdio? Nossa senhora, isso é muito difícil, porque os dois são muito diferentes, mas muito parecidos. Mas como é muito recente, então hoje eu já falo que o estúdio tem me encantado mais. Mas eu acho que eu vou ser pra sempre repórter. Eu acho que a reportagem tá no meu sangue, o meu amor pela rua, por contar histórias, por conhecer pessoas. Faz parte de quem eu sou, não só profissional, mas como pessoa também. Então é difícil. Eu acho que assim, a Manuela de hoje, falando agora pra você, eu tô mais apaixonada pelo estúdio. Mas é o meu momento de vida. Depende muito ali da ocasião. E você brincava de ser apresentadora quando era criança? Amigo, se eu te contar que eu nunca tive o sonho de ser jornalista, você acredita? Sério? Eu não queria ser jornalista. Eu achava 100% de certeza que eu ia ser psicóloga. A minha avó é psicóloga, então ela me contava muitas histórias do dia a dia dela, do trabalho dela. Ela teve a oportunidade de fazer faculdade na Universidade de São Paulo, então teve aula com muitos professores muito conhecidos, então era um universo mágico. Eu achava aquilo incrível e eu falava, eu tinha certeza que eu ia ser psicóloga. Cheguei no ensino médio e eu não passei no vestibular de psicologia que eu queria, que era na Universidade Federal do Paraná. Mas eu passei aqui na UEPG em jornalismo e em direito. Explico essa história, por que eu resolvi fazer esses dois. Porque papai e mamãe são muito teimosos. Meu pai é jornalista por formação aqui da UEPG, então já era da casa, conhece tudo. Não é algo que seja muito diferente para minha família, porque eu já tinha um jornalista dentro de casa. E ele falava sempre para mim, filha, você tem talento, você tem vocação, você gosta de se comunicar, você fala muito bem, por que você não faz jornalismo? E eu, criança teimosa, adolescente chata, pai, por quê? Nada a ver comigo, eu vou ser psicóloga. Que bobagem, né? Devia ter escutado ele antes. E daí quando eu não passei no vestibular que eu queria, eu fiquei muito frustrada. E ele falou isso pra mim na época lá atrás. Filha, se você quer mesmo fazer esse vestibular, beleza, o pai paga pra você. Não tem problema, o pai vai lá, paga a inscrição. Você quer correr atrás desse sonho? Vamos fazer acontecer. Mas antes o pai vai te fazer passar em jornalismo aqui na UEPG. Então era essa a condição, sabe, amigo? Pra poder ir pra Curitiba fazer o vestibular, eu tinha que passar em jornalismo aqui na UEPG. Adolescente teimosa, né? Lógico que eu falei, tá bom, tá me desafiando, vou fazer acontecer. Passei. Só que isso eu nunca dei bola, porque eu tinha certeza que ia fazer psicologia. Daí quando eu não passei em psicologia que a coisa apertou. Na época eu tava no 3º ano do ensino médio, ainda tinha o processo seletivo seriado da UEPG, já tinha passado em jornalismo, não tinha interesse em mais nenhum outro curso, joguei pra direito e acabei passando. A pedido da minha mãe, que sempre achou, não sei porquê, acho que eu nunca perguntei isso pra ela, que ela achava que eu me daria muito bem como advogada. Entre um e outro, falei, acho que eu vou dar ouvidos pro meu pai. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque na primeira semana de faculdade, eu olhei para o curso de telejornalismo, para a disciplina de telejornalismo, para os estúdios de TV do curso de jornalismo da UEPG, e eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. E eu botei isso como meta e fui, até chegar no meu primeiro emprego, que é hoje, onde eu tô até hoje. E ela tá fazendo o maior sucesso e com certeza quando ela vai na rua esse reconhecimento vem. É verdade. Como que tá o assédio depois do programa, do ser repórter? Olha, é mais quando a gente tá com o microfone na mão. Eu acho que quando a gente ainda tá um pouco apaisana, digamos assim,
sai às vezes ali no shopping e tal, você percebe que o pessoal olha. Você sempre vê aquela olhadinha de canto, assim, uma cochichadinha, que você já imagina que normalmente é o pessoal reconhecendo. Mas é difícil que o pessoal aborde. Agora, quando a gente tá com a equipe na rua e o microfone na mão, o povo vem em cima. E é muito gratificante, porque a gente sempre tá conversando com uma câmera, né, amigo? E é difícil você colocar rosto nessa câmera. Então, quando as pessoas chegam e conversam com a gente, ou às vezes mandam uma mensagem nas redes sociais e você vê aquela fotinho ali no ícone do Instagram, já te dá um pouco mais de sensação de que você está fazendo um bom trabalho e que está cumprindo o teu dever. Porque tem alguém que realmente está ali te assistindo, prestando atenção no que você fala, absorvendo a informação que você traz. Então, isso é muito legal. Você chegar para trabalhar num dia, vai, por exemplo, para o calçadão. Vou fazer uma matéria de Dia das Mães, que acontece bastante. Essas matérias nossas temáticas para o destaque, principalmente. Ou Dia da Alegria, Dia da Sogra, Dia da Saudade. E você precisa fazer as enquetes com o pessoal. Na hora, sempre vem, Manu, cadê a Pri? Ou às vezes, por exemplo, tem, e a Mahara? Quando volta da licença de maternidade? Ou o pessoal, manda um beijo pro Murilo, manda um beijo pra Andressa, e o Valdir, e a Silvia? Todo mundo sempre pergunta, e o Igor no sábado? É muito legal, porque eles sentem que são parte da nossa família, e mesmo que a gente não conheça o rosto das pessoas, às vezes acontece ali de fazer uma reconhecida, às vezes eu fico pensando, eu acho que já curtiu uma foto no Instagram, já mandou uma mensagem, mas na maioria das vezes a gente está conhecendo pela primeira vez. Só que a gente entra na casa dessas pessoas todo dia. Então, para eles, nós somos amigos, nós fazemos parte da família. E pra gente é um processo de entender isso, quando começa a cair a ficha, até porque a nossa praça aqui da Rede Massa, TV Guará, atinge 80 municípios, são mais de 70 mil televisores ligados. A gente não tem uma noção real de quantas pessoas estão assistindo a gente. E eu às vezes penso uma coisa que é bem interessante, sabe, amigo? Se a gente começa a tentar racionalizar isso, aí eu acho que a gente fica nervoso demais, porque é uma responsabilidade muito grande falar pra muita gente. Então eu gosto de pensar que eu tô conversando com a minha mãe, com meu pai, com meu namorado, com a minha avó, que me traz um pouquinho mais de segurança. Como que essa informação chegaria até a minha mãe, de uma forma que a minha mãe ia entender. Será que a minha avó tá entendendo o que eu tô falando? Será que o meu namorado tá percebendo ali que faz sentido o que eu tô falando? Então, às vezes a gente jogar pra esse lado da zona de conforto mesmo, sabe? Por exemplo, essa é uma informação difícil, vamos falar de economia, vamos falar de política, vamos falar de trânsito. Será que eles vão entender? E daí você se coloca num lugar do outro, assim, sabe? E é uma missão constante, é diário, mas assédio mesmo, comigo nunca aconteceu muito forte. Mas que o pessoal chega e quer tirar foto e falar e conversar, acontece bastante. E você desperta admiração não só das pessoas que te assistem, mas também das pessoas que trabalham com você. Ah, meu Deus! Aí tem algumas pessoas que fizeram questão de deixar um recadinho. Oi Wellington, oi Manuzinha linda, todo mundo que está acompanhando esse programa que é tão importante aqui para nossa região. Aqui é a Andressa Borges, apresentadora da Rede Massa, do Tá Na Hora Paraná e amiga da Manuela Roque. E eu faço questão de fazer esse oizinho, essa homenagem aqui, ó, com esse aqui, ó, com o nosso Henriquinho, porque eu sei o quanto a Manuela é fã de bicho, ela tem um amor incrível pelos animais. Então ele tá mandando um oizinho especial também, né, gatão? E é o seguinte, a Manuela faz um tempo que ela já tá com a gente lá na TV, e desde o primeiro dia que eu a vi, que agora eu sei que foi quando ela tava chegando ali na massa e eu abri a porta para ela, eu vi que eu poderia contar com essa menina, essa grande mulher também. Eu sou uma grande fã, admiradora, a gente tem muitas coisas em comum, apesar da diferença de idade. E eu sei o quanto ela tem para crescer nesse mundão, mesmo valorizando tanto as raízes que ela tem aqui na cidade de Ponta Grossa. Manuzinha, os dias eles não são tão fáceis, tem alguns dias que são realmente mais difíceis, mas eu sei que você os enfrenta com muita maestria, com muito amor no coração. E é isso que te diferencia como ser humano. Você é maravilhosa, você é um ser humano lindo demais. Parabéns pela sua trajetória que está só começando. Como o Demônios da Garoa falou esses dias, na sua entrevista lá no Destaque, quando eles foram conversar contigo, 1 ano, ou melhor, 1 mês à frente do programa e essa desenvoltura? Ah, meus queridos, vocês não viram nada. Essa menina vai conquistar o Brasil.
Um beijo, minha linda, dessa sua colega de trabalho e dessa fã também que você tem aqui, essa ruivinha, tá bom? Que amor. Ai, a Andressa é maravilhosa, meu Deus do céu. Tem mais uma pessoa. Meu Deus do céu, gente. Oi, Manu, muito feliz de estar gravando esse vídeo aqui pra você. É um prazer enorme acompanhar a sua carreira profissional, ver você desde pequena apaixonada pela comunicação, crescendo e se tornando essa profissional maravilhosa que vai ter muito, muito sucesso na carreira e também na vida. Você é uma inspiração pra mim. E eu fico muito feliz em poder acompanhar de pertinho todo esse sucesso, tá bom? Você é maravilhosa e eu tô sempre aqui torcendo por você. Beijão! Meu Deus, que lindo, amigo. Eu ia contar pro pessoal, já que você falou antes de começar a entrevista com o teu namorado no profile. Eu mandei mensagem pra ele nem viu. Ele não viu? Não. Não tô surpresa. Pedindo um depoimento. Você mandou pra ele aonde? No Instagram? Ah, é óbvio. Ele não abre Instagram, é uma coisa impressionante. Ele é muito low profile. O que eu tenho de aparecida e extrovertida e que gosta de falar e me comunicar, ele já é mais tímido. Eu falo assim que ele só usa o Instagram pra curtir as minhas fotos, curtir os meus stories e aceitar as minhas publicações compartilhadas. Porque se vocês forem entrar no perfil do meu namorado, todas as fotos que ele tem comigo são fotos que eu postei mesmo. Aí ele só aperta o botãozinho lá, e ele fez a parte dele, entendeu? O João Vitor, o que eu tenho de extrovertido e faladeira, ele tem de tímido e reservado. Então eu até entendo. Acho que ele realmente não deve nem ter visto. Não, ele não viu a mensagem, infelizmente. Acontece. Mas a Andressa e a Lari estão representando todo mundo que admira ela, né, que gosta do trabalho dela, representando os colegas da Rede Massa, porque a Lari também trabalhou, né, um pouquinho lá com vocês. É verdade, a Lari fez estágio com a gente no ano passado e a Lari é uma profissional, assim, exemplar. Não é porque a gente se conhece desde crianças, a gente se conhece desde os 2 anos de idade, estudamos no mesmo colégio a vida inteira, a gente tem só 2 aninhos, se eu não me engano, de diferença. Então eu vi a Lari crescer, se tornar a mulher que ela é hoje, e quando ela falou pra mim, Manu, eu passei no processo seletivo do estágio, a gente comemorou muito, a gente ficou muito feliz uma pela outra e dividir as tardes com ela lá, que o processo dela de estágio era feito à tarde, então ela ajudava muito também no Tá Na Hora com a Andressa, era ainda mais especial, porque você ter um rostinho amigo ali que vai para além do ambiente de trabalho, uma pessoa que te conhece antes mesmo de você se tornar profissional, então ela sabia quem eu era, ela conhecia a Manuela desde antes de eu decidir que queria fazer jornalismo mesmo. E depois, quando ela decidiu fazer jornalismo, ai, nossa, é tão legal, sabe? Você ter uma amiga de anos e anos e anos que vive o mesmo ambiente que você, não só pessoal, né, porque estudamos na mesma escola, mas profissional, é muito prazeroso. E agora ela formou, tá chique, linda. Esses dias foi cobrir férias lá na TV também. Legal. Ela é uma pessoa incrível, incrível, incrível. E louca de talentosa, né? Porque a Lari, além de fazer jornalismo, fez gastronomia também. Então pensa, o que eu não sei de mexer na cozinha, E ela sabe. ela sabe, ela me salva, porque eu, se deixar, queimo ovo, estrago arroz, feijão, então Deus livre, acho que se eu for fazer um feijão eu choro, amigo, não quero nem tentar. Ela é cozinheira de mão cheia. Você falou, né, dessa ligação do SBT, né, que o SBT ele dá oportunidade, o SBT é uma emissora que faz parte da vida dos brasileiros. Verdade. Né? Por isso, eu preparei os desafios de acordo com o SBT. Vai com o primeiro quadro, serão 3 quadros. Ai, meu Deus. O primeiro quadro vai ser o show do milhão. No caso aqui vai ser show 100 milhão. Gratidão, obrigado. Nós estamos começando, faz parte. Bora. São 5 perguntas sobre a história do SBT. Meu Deus. Quero ver como que estão seus conhecimentos sobre a emissora. Eu não sei se eu não vou passar vergonha. O seu chefe é o Petroc? Daniel Petroc. Não esteja assistindo essa parte, por favor. Daniel, ó, apaga da mente o que eu errar, tá bom? Obrigado. Primeira pergunta. Em que ano o SBT foi fundado oficialmente por Silvio Santos? Letra A, 1976. Letra B, 1981. Letra C, 1985. Ou letra D, 1990. Eu tô entre a primeira e a segunda, mas eu acho que eu vou em 1976. E a resposta está... fazer igual o Celso. Errada. 1981. Ai, ó, eu não
não fui tão mal, eu tava entre a primeira e a segunda. Sabe como é que eu fiz esse cálculo? Porque esses dias eu tava assistindo um documentário da história de vida dele, né? E daí eu vi um detalhe que falou muito sobre o trabalho que ele realizou antes na Globo e depois, quando ele decidiu fundar o Sistema Brasileiro de Televisão. E eu me recordava que era mais ou menos nessa época, porque a minha mãe é de 71 e ela falou que ela na infância assistia Silvio Santos já no SBT. Então eu fiquei, será? Ela tinha ou 6, 7 ou tinha 10, né? Chutei errado. Mas não foi tão ruim assim. Não, foi ótimo. Próxima pergunta. Qual era o nome da emissora que deu origem ao SBT após a concessão do governo? Letra A, TV Paulista. Letra B, TV Tupi. Letra C, TVS. Letra D, Excelsior. Eu achei Excelsior. Mas acho que tá errado também. A resposta está aí. Errada. TVS. De Silvio, né? Será que é? Não sei. Eu assisti esse documentário bem, né? Ok, vou reconhecer. Mas tinha uma emissora chamada Excelsior também, porque eu lembro que tinha a TV Tupi, a TV Paulista. É, a gente faz a matéria de história do jornalismo bem, né, amigo? História do jornalismo brasileiro. Eu fui bem nessa matéria. Quer dizer, já esqueci tudo, né? Mas eu fui bem. Ah, mas você tem 22 anos, né? 23. 23. Então ela tá... Isso daqui é de muito tempo atrás. Eu não tinha nem nascido. Não tinha nem nascido. Eu também não tinha nem nascido nessa época. Qual programa infantil marcou gerações no SBT? Letra A, Clube da Criança. Letra B, Show da Xuxa. Letra C, Bom Dia e Companhia. Ou letra D, Show da Maravilha. Ah, eu não posso errar esse, né? Por favor, eu assistia muito a mais. Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia, tá certo. Agora de novela. Opa. Do SBT. Qual novela mexicana foi uma das maiores audiências do SBT nos anos 2000? Letra A, Marimar. Letra B, Rebelde. Letra C, A Usurpadora. Letra D, Cúmplices de um Resgate. Todas foram sucesso. É, mas eu vou chutar nos meus preferidos. Eu vou chutar Rebelde porque eu sou apaixonada por RBD. Inclusive estive no show deles aqui no Brasil em 2023. A Demos Anaí estava melhor e eu assisti o único show dela lá, depois que ela ficou mal. Mas assim, tem que ser, né? Por favor. É, né? Não. É Usurpadora. Mas os dois são mexicanos, né? E os dois foram sucesso no ano 2000, né? Então eu não tô tão errada. Mas a maior audiência Foi a Usurpadora. Usurpadora. Gente, Não me a pergunte Usurpadora quantos foi pontos, mais que eu não sei. mas foi mais do que Rebelde? Foi 8 vezes, né? 9 vezes, agora tô no ar de novo. Tá no ar de novo. Eu assisto todo dia, porque é o meu horário de almoço. Acaba o destaque, eu e a Andreinha ali na TV, a gente senta juntas e fica assistindo a Usurpadora. Esses dias a Paulina brigou bem feio lá. Foi incrível. Mas assim, eu não ia chutar. Assistir essa novela? Ai, assista. É muito boa. Ela tava dando de dedo na cara do Carlos Miguel. Foi incrível. Uma cenona. Maravilhosa. Veja, você vai Tenho gostar. que assistir. Eu tava revendo esses dias Rebelde, inclusive. Ai, que saudade da minha infância. Ah, eu amava Rebelde. Nossa, Não, eu tenho uma história pra contar que eu já contei outras vezes. conta de novo. Eu moro numa chácara. Aí eu fazia show do Rebelde das Vacas. Você tá brincando. E elas curtiam você lá? Isso era, Eu colocava o DVD, aquele Tour Generation, eu sabia tudo. Eu amo. Saudade dessa vida, né? Ter tempo pra essas coisas, né? Dançar na frente das vacas, fingir que a gente é Anaí. Ai, que saudade. É muito chique. Última pergunta do nosso show 100 milhão. Ai, senhor. Qual desses quadros ficou famoso dentro do programa Silvio Santos? Letra A, Quem Sabe Canta. Letra B, Toma Tudo por Dinheiro. Letra C, Pega Pega. Letra D, Se Vira nos 30. Eu tô entre primeiro e segundo de novo, mas eu amo Topa Tudo por Dinheiro. Certa resposta. Agora, pensando em programa Silvio Santos, tem mais uma brincadeira pra você. São 3 brincadeiras no total. Uma tem a ver com outro programa que já foi extinto. E essa é do programa Silvio Santos. Tá. Que é o jogo das 3 pistas. Primeira charada, são 5 charadas também. Tá. Tem asas, mas não é avião. Tá. É pra eu chutar já? Um pássaro. Certa resposta. Tá. Eu achei que eu tinha que ir pra um lado mais mirabolante. Que bom que eu fui base. Certa resposta. Foi bem. Próxima charada.
Primeira pista. Anda sem pernas. Ai, só me vem um saci na cabeça. Mas isso fica uma perna. Pode ser doce ou salgado. Nossa. Certeza que quem estiver assistindo vai estar falando que é óbvio, né? E eu tô aqui igual uma tonga. O pessoal brinca em casa, por favor. Meu Deus, não sei. Molha a areia. É fácil. Tá. Não, como é que é o primeiro das pernas? Anda sem perna. Anda sem perna. Pode ser doce ou salgado. E molha a areia. Molha a areia. Amigo, não sei. Água. Isso, Manuela, vai embora. Um beijo. Tchau. Ai, que vergonha. Tome água aqui. Faz parte. Próxima charada. Cara, pior que anda sem as pernas. Sim. Pode ser doce ou salgado. Sim. E molha a areia. Nossa senhora. Hoje eu tô ruim, hein? Eu ia passar muita vergonha se eu estivesse do lado do Silvio Santos ao vivo, o povo ia ficar feio. Mas você pode ir do lado da Patrícia. É verdade, é verdade. E participar desse quadro. É verdade, mas acho que ia passar vergonha do mesmo jeito. Eu também passaria. Normal. É redondo. Bola. Certa resposta. Não passa vergonha, né? Agora eu tô mais aliviada. Próximo. Tem fonte, mas não é rio. Próximo. Tem tecla, mas não é piano. Próxima. Está em frente ao computador. Fonte. O que você usa no computador? Fala as outras duas de novo. Tem fonte, mas não é rio. Tem tecla, mas não é piano. Está na É um frente. teclado. Isso aí. Meu Deus. Acho que tá nervosa. Visivelmente a geração Z que faz tudo no celular. É mesmo, a Gen Z. Complicado. Próxima charada. E última. Tem dentes, mas não morde. Deles, mas não morde. Próxima. Mora no banheiro. Próxima. Tira a sujeira dos dentes. Tá, é a escova do dente. Ai, a gente sabe quando você quer ter certeza da vida, coloca no Resposta. Uma das minhas maiores referências na televisão foi do SBT durante anos, que é a Eliana. Maravilhosa. E ela tinha um quadro no programa dela que eu adorava assistir, que eu achava muito divertido, que era o Nó na Língua. Sim. Quantos potes de purpurina o pai de Padre Pedro pediria? Ai, meu Deus. Começa agora o Nó na Língua. Eu peguei fácil, tá? Tá. Lembra das regras? Lembro, acho que lembro. Tem que falar 3 vezes os 3 durante 1 minuto. Tá. Se você errar, você volta no começo. Socorro. Durante 1 minuto. Tá. Deixa eu colocar aqui o cronômetro. Preparada? Não sei, mas vamos lá. 1, 2, 3, nó na língua. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Rita riu da roupa ruída, rindo roxinha. Chico chicoteia o chão cheio de chicletes chineses. Chicletes colados com cola quente com cheiro de chimarrão. Arara rara do araribóia arranhou a árvore amarela. A arara amarela arreganhou e a arara voou. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Rita Volta no começo. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Rita riu da roupa ruída, rindo roxinha, do cão vermelha. Chico chicoteia o chão cheio de chicletes chineses, chicletes colados com cola quente com cheiro de chimarrão. A arara rara do arirobó. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Rita riu da roupa ruída, rindo roxinha. Chico chicoteia o chão cheio de chicletes chineses, chicletes colados com cola quente com cheiro de chimarrão. A arara rara do araribóia arranhou a árvore amarela. Volta no começo. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Tempo esgotado. Isso aqui é muito difícil. Muito difícil. Pra você não deixar você passar vergonha sozinha, eu prometo que eu não treinei. Eu vou fazer o mesmo que você. Vai, bora. Você olha se eu fiz certo, tá? Bora, amigo. Então, deixa eu colocar aqui no começo.
Senhor, eu não sei mexer no cronômetro. Pronto. Vai. Aí você fala valendo. 1, 2, 3 e foi. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Rita riu da roupa ruída, rindo roxinha. Chico chicoteia o chão cheio de chicletes chineses. Chicletes colados com a cola quente com cheiro de chimarrão. Errou porque você colocou um alho. Vai de novo. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Rita riu da roupa ruída, rindo. O rato roeu a roupa rara da rainha. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Rita riu da roupa ruída, rindo roxinha. Chico chicoteia o chão cheio de chicletes chineses. Chicletes colados com a... Errei. Tá faltando certo, esquece. Ah, vai. O rato roeu a roupa rara da rainha russa. Rita riu da roupa ruída, rindo roxinha. Chico chicoteia o chão cheio de chicletes chineses. Chicletes colados com cola quente com cheiro de chimarrão. Arara rara de araribóia arranhou a árvore amarela. A árvore amarela arreganhou. Amigo, 2, acabou. Ai, senhor. É muito difícil. É muito difícil. Isso é uma das coisas mais difíceis de televisão. Gente, dicção é muito difícil. Quanto mais rápido você precisa falar, mais você quer comer letra, mais você quer comer palavra. E às vezes o cérebro da gente pensa mais rápido do que a boca. Então você tem que, ou hora estar falando muito rápido assim e não pode parar, e outra, você tem que estar desacelerando e falando assim. É um desafio. Esse quadro da Eliana é sensacional. É muito difícil. É muito difícil. Mas, no geral, você foi bem. Foi bem. Ela tá... Também essas perguntas eram da época antiga do SBT. Isso, me dá um desconto. Eu não era nascida ainda, galera. Não tem como assistir o SBT se meus pais nem se conheciam, né? É verdade. Enfim. Esse bate-papo está super divertido. Daqui a pouco a gente continua, depois do meu recado. Can I get a hello? 'Cause we can't go all night. Deliciosa a nossa matéria, né? Quem nos patrocinou hoje foi a Vitória Moss. Esse local incrível, aconchegante, para você passar aquela tarde gostosa com seus amigos. Quer saber mais? Acesse o Instagram que está aparecendo aqui na tela e venha você também. Te convido a conhecer, principalmente você de Carambeí que nos acompanha, venha conhecer, tomar um café aqui, você com certeza vai amar. Gostou do nosso dia hoje? Muito, amigo, foi maravilhoso. Muito obrigada. Como eu te falei, já me chamo mais vezes para vários cafés, vários restaurantes, vários almoços. Eu amei. Muito bate-papo, muita coisa gostosa que você continua acompanhando agora na matéria que a gente volta pra lá. E você recentemente, né, foi para Nova York, né, uma baita oportunidade de aprendizado. E o SBT, durante a história dele, a gente pode perceber que vários programas também faziam viagens. O Domingo Legal tinha as viagens, né, com a Diana, com a Bruna. Verdade. O programa da Eliana. Tinha até inclusive um programa que era parceria com a CVC, né, que passava de manhã, eu não lembro o nome, mas era um programa muito legal. Você tem vontade de fazer um programa nesse formato, um programa de viagem? Totalmente, amigo. Totalmente. Se algum dia surgir alguma oportunidade relacionada a isso, eu gosto de pensar que a gente não pode dizer que a gente não vai fazer nada na vida. Ai, nunca diga nunca mesmo. Independente, assim, às vezes se surgir uma oportunidade de algo que saia da zona de conforto, pra mim é algo totalmente fora da minha zona de conforto. Por exemplo, um programa esportivo ou um programa mais policialesco. São coisas que, assim, se eu fosse olhar lá pra trás, eu teria muito medo de fazer. Mas eu acho que a gente tem que entender que o legal da nossa profissão é que a gente tem que fazer mesmo com medo, entendeu? Os desafios, eles aparecem diariamente e se a gente ficar se prendendo ao e se não der certo, e se eu errar, e se eu chegar no local e eu não for bem recebida, esses e se travam muito a gente. A gente tem que ser mais, vamos, vai dar certo, eu vou conseguir, pra N situações da vida. Eu tento pensar assim mais pra esse lado positivo, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer um programa de viagem, menino, eu acho que eu ia ser a pessoa mais feliz do universo. Conhecer novas culturas, conhecer pessoas diferentes, ou até mesmo às vezes revisitar um lugar que eu já me apaixonei, fazendo uma viagem que às vezes nem tem ligação com o trabalho. Eu acho que juntar uma paixão tão boa quanto o de conhecer o mundo com o que
que eu gosto de fazer, seria um sonho realizado. Nossa, imagina você ser pago pra viajar, né? Deve ser maravilhoso. Deve ser incrível. Eu fico olhando esses influenciadores de viagem. Gente, eles vão pra cada lugar. Meu sonho. Maravilhoso. Meu sonho. E você também faz algo muito diferente da televisão, que você tem um canal no YouTube sobre livros. Como surgiu essa paixão por livros? Desde pequena. Eu não lembro de uma fase da minha vida em que eu não gostasse de ler. Eu acho que a partir do momento que eu aprendi a ler, eu já tive esse carinho muito grande pela leitura, pela literatura num geral. Sempre gostei de ler junto com a minha avó, criar histórias. Pequeno Príncipe, as histórias mesmo do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica. Tinha um livro que eu adorava na época da escola que se chamava Bruxa Onilda. Jamais vou esquecer, li todas as histórias da Bruxa Onilda, era maravilhoso. E a Bruxa Onilda viajava pelo mundo. Então eu acho que a paixão de viajar vem muito disso. Mas eu gosto muito de livros de ficção. E eu acho que eles são um escape para nossa realidade mesmo, porque às vezes a gente vive uma vida muito difícil, passa por dias muito difíceis. Trabalhar com jornalismo não é fácil, porque a gente noticia muita coisa triste, muita tragédia. E quando eu chego em casa eu quero fugir um pouco da minha realidade, ir para uma realidade diferente, imaginar coisas diferentes, cenários diferentes. E as pessoas não entendem muito o quanto a literatura de ficção ela pode transformar a nossa vida. Todo mundo acha que para você mudar de vida, ter uma experiência diferente, uma transformação pessoal, você precisa ler algum livro de autoajuda. E não só o livro de autoajuda. Eu penso que a literatura de ficção ela ensina através da história. Então você vê o momento de vida da personagem, às vezes você consegue se identificar, a partir daquilo você consegue enxergar de uma forma diferente a tua própria vida. Então pra mim a literatura de ficção ela é muito mais do que só um hobby, sabe? Eu acho que eu aprendo muito com os livros. E os livros me fizeram a profissional que eu sou hoje, porque se eu não tivesse acesso à literatura, eu acredito que muito do meu vocabulário, muito do meu conhecimento, muito das experiências que eu já tive ao longo da minha vida seriam muito diferentes se eu não tivesse lido lá atrás, se eu não fosse a leitura que eu fui lá atrás. E foi justamente pensando na Manuela profissional, na Manuela jornalista, que eu criei o canal literário. Eu fiz metade da minha faculdade na pandemia, então muita coisa eu não podia fazer, não podia sair de casa, e os livros me abriram essas portas. Eu pensei, preciso de um portfólio, né? O que eu vou fazer para ter isso registrado, mostrar para as pessoas que eu sei fazer jornalismo? Porque, querendo ou não, o canal no YouTube ele também é um pouco jornalístico. Você está ali apresentando os livros para as pessoas, você está se comunicando com as pessoas. Então, tudo isso eu juntei ali o útil e agradável, aquilo que eu já gostava de fazer, já gostava de falar sobre, e não tinha muita gente que falava sobre aqui em Ponta Grossa. Eu não conhecia ninguém ainda do ramo aqui na cidade de Ponta Grossa, e com o canal eu descobri que existiam essas comunidades e que eu podia fazer essas conexões também. Então tem várias influenciadoras de livros aqui, influenciadoras literárias da nossa região, e foi através do canal que eu conheci elas e fiz mais amizades e pude trocar um pouco daquilo que eu falava comigo mesma, digamos assim, que o livro e a leitura são experiências muito individuais. Tem gente que gosta de dizer que é uma experiência solitária. Eu já acho que não é uma experiência solitária, eu acho que é uma experiência coletiva. Você está lendo ali o livro, mas a partir do momento que você compartilha com o mundo, todo mundo que você conhece pode ou não pode ter interesse por aquela história. E, querendo ou não, você está influenciando outras pessoas também. Então o canal ele não foi só um portfólio para eu chegar onde eu cheguei hoje, mostrar que eu sabia falar com a câmera, me comunicar e contar histórias. O canal também foi uma forma de eu encontrar outras pessoas, fazer novas amizades e acho que crescer também como Manuela mesmo. Isso aí. Ó, hoje muitas revelações aqui, e eu gosto, eu percebo nas entrevistas do SBT, principalmente a Eliana, que eu já falei 1000 vezes, ela é minha referência. Também é minha. Que ela adorava fazer o ping-pong. Vamos fazer um ping-pong? Bora. Então como funciona o ping-pong? Eu faço uma pergunta, ela responde com uma resposta, né? Coisa rápida. Uma referência. Eliana, é maravilhosa. Uma música. Mine, da Taylor Swift, uma das minhas favoritas da vida. Uma cantora. Taylor Swift. Taylor Swift. Não tem como eu não falar, ela é a melhor de todas. Ser destaque é? Ser sensacional. Brilhar. Ai meu Deus, são muitas palavras. É tudo. Ser destaque é tudo pra mim hoje. Acho que tudo. E você é destaque aqui na cidade, nas redes sociais. Muito obrigado por você ter vindo aqui, contado um pouco da história, porque vocês estão, vamos ver uma parte, né? Mas a gente papeou a tarde toda aqui, a gente conversou sobre muita coisa legal que não vai ao ar, né? Então,
conhecemos histórias, conhecemos um pouco da intimidade da Manu, né? Curiosidades sobre a família dela, então foi muito legal. A gente pôde compartilhar uma parte com vocês, né? Mas aqui a gente fez uma roda de amigos aqui, conversamos muita coisa legal. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado, Manu, mais uma vez. Imagina, amigo, foi uma honra. Amei te conhecer e quero vir mais vezes. É isso aí, vamos gravar mais matéria. Obrigado, gente, e até a próxima. Beijo, fui!